Amém, aleluias. Paz, irmãos, vocês estão bem? Glória a Deus, né? Eu não vou ser muito rápida, né? Muito devagar, aliás, né? Porque hoje o intuito é a oração. Amém? Como eu tô nervosa, né? Então falo mais rápido ainda. Amém? Aleluias. Eu queria abrir, que os irmãos abrissem juntos, João 15. Eu queria falar de um tema que tem queimado o meu coração. Aí quando a pastora chamou, ele sumiu. Eu não conseguia, eu sentava para desenvolver, não conseguia, travava. Aí na terça-feira, na quarta-feira, estava pronta para dormir, aí veio tudo. Aí eu sentei e escrevi, e desde então só tem aumentado no meu coração. João 15, eu só vou ler um versículo para a gente decorrer no assunto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém? Aqui é a videira e os ramos, João 15. E esse versículo, exatamente, Jesus fala assim: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e será concedido. E a palavra permanecer, o que seria esse permanecer? Será que só vir aos cultos? Será que só participar das disciplinas espirituais já é o suficiente? Eu queria aprofundar nisso, nesse permanecer. Será que só isso basta? Você servir aos seus irmãos, você servir à sua igreja, você servir à sua sociedade? Será que só isso é permanecer em Deus? Nós temos a parábola do filho pródigo, Nós temos dois filhos, o filho que saiu, pegou as riquezas do pai e saiu, foi gastar a sua vida, foi se divertir. E temos também o filho que ficou. O filho que ficou, ele permaneceu com o pai. Permaneceu servindo, permaneceu obediente às leis do pai, vamos dizer assim, cuidando das ovelhas, cuidando dos bodes, dos animais, da vinha de seu pai. Mas ele não conheceu o pai, porque quando o filho mais novo voltou, ele falou assim: mas e eu? Eu estou aqui te servindo, estou aqui te ajudando em tudo, anos após ano, e ele vai, gasta tudo e ainda volta e é recebido com festa. Sabe, ele permaneceu ali com o pai, mas ele não conheceu. Eu acho que o permanecer naquilo que Jesus tem ministrado no meu coração é ir além. Sabe, é ir mais fundo, conhecer o coração do Pai, conhecer o coração de Jesus, conhecer a Deus, através de Jesus e através do teu Espírito Santo. Se aquele filho tivesse, de fato, não só servindo, não só prestando um serviço ao Pai, de fato, ele conhecesse o Pai, ele podia usufruir das riquezas que o Pai tinha, ele podia ter acesso, falar assim: hoje eu vou celebrar com meus amigos, vou descansar com os meus amigos. Mas não, ele só ficou trabalhando e ele de fato não conheceu a Deus, E hoje, durante todo o culto, é isso que Deus está nos chamando, para conhecer a Deus, para ter a revelação de Jesus sobre nós, E existe um nível maior que Deus tem para nós, sabe? Nós não podemos nos contentar só a servir a igreja, só servir, só vir nos cultos, só vir na oração, toda terça, ou todo Maria, vir nos domingos. Não, Deus tem algo mais, é algo além daquilo que Ele tem para nós. É um lugar mais alto. E em 2 Coríntios 12, eu vou ler rapidinho. Aleluias. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que este homem, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Sabe? Então, existe algo maior, sabe? Existe algo mais fundo que Deus, Ele quer revelar para nós. A palavra de Deus também diz assim: buscar-me-eis e contarei coisas para vocês que vocês ainda não conhecem. Eu não lembro onde está,
Mas Deus tem coisas para nós, sabe? Coisas que a gente não conhece, coisas que a gente ainda não sabe. Né? Eu acredito que esse homem, não só ele ouviu, mas talvez ele não conseguisse expressar, né, na nossa linguagem humana aquilo que ele viu, aquele que ele subiu até o paraíso e viu e conheceu a Deus, sabe? E a oração, ela nos leva a este lugar, a oração nos leva a conhecer a Deus, sabe? A oração é uma conversa, né? E a gente fala que conversa entre duas pessoas. Então, através da oração, Deus também quer se revelar a nós, sabe? Eu tenho uma experiência que eu era recém-casada com o Thiago, né? Não tinha o bem ainda. Uma irmã, né, uma amiga nossa lá da família, falou assim: nossa, Deus quer coisas grandes para você, né? Busca mais o Senhor, busca, né, em oração, nas madrugadas, né? Ora mais, né? Ela falando para mim. E eu falei assim: tá bom, então, né, vamos lá, né? Eu sou meio, né, até hoje, né, sou meio ruim de acordar nas madrugadas. Depois das crianças, eu, né, fiquei mais fácil, mas era difícil para mim. Então eu acordava, levantava, né? Ajoelhava ali no pé da cama, orava, né, tudo que eu tinha para orar, e amém. Fechava a porta e eu voltava a dormir. Né, e um dia, durante as minhas tarefas, né, diárias, eu escutei assim: mas só você fala? Eu falei: como assim só eu falo? Eu não tinha entendido. Aí eu lembrei de todas as vezes que eu só ajoelhava, falava o que eu queria, né, colocava diante de Deus as minhas petições, colocava diante de Deus as minhas tristezas, colocava diante de Deus tudo aquilo que eu precisava, que minha família precisava, e não deixava Ele falar. Sabe, Deus quer falar conosco, sim, através da oração. Sabe, existe a beleza, sabe, em você. Claro, a gente precisa, né? A palavra de Deus seja conhecida por Deus as suas petições. Mas Deus também, Ele quer falar. Ele também quer falar conosco através da oração, através do nosso tempo ali de contemplação, o tempo de olhar e só, de parar tudo e só ficar olhando para Deus, sabe? Ficar ali com o seu joelho, ficar em silêncio, ouvindo Deus falar. É isso que Deus quer e é isso que Deus tem para essa noite. Né, a pastora falou assim, do adorador, né, e do adorado. O adorador, o adorado, ele que determina a adoração. Não é o adorado: eu vou adorar a Deus do jeito que eu acho que Ele merece. Não, existe um jeito certo, e a palavra de Deus nos diz isso. Sabe, e a gente só consegue adorar a Deus tendo a revelação de Jesus. E através da oração, através do Espírito Santo, na oração, a gente consegue ter essa revelação de Jesus e adorar como Ele deve ser adorado. Digno de toda adoração Ele é. Então a gente precisa orar a Deus, a gente precisa ter um tempo maior de oração, né? Não só falar aquilo que a gente quer, né? As nossas preocupações diárias, né? Mas sim ouvir a voz de Deus através da oração. A gente lê a palavra de Deus, mas é suficiente para a gente conhecer a Deus? A gente conhece, mas para ter a revelação de Jesus, a gente precisa entrar num lugar em Deus que só a gente sabe. Né? A gente pega a história de Jó, né? Jó conhecia Deus, né? Ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele servia, ele sacrificava, né, pelos seus filhos, mas no final do livro ele fala: hoje os meus olhos te veem, porque antes eu só conhecia falar do Senhor, só ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. E Deus quer nos levar a este lugar. Sabe, a gente acabou de, né, semanas atrás a gente estava comemorando duas datas importantes, né? Que seria a Páscoa. A Páscoa, ela fala sobre um novo caminho que Deus religou para Deus, que Jesus religou a Deus, né? E isso fala de nós, a gente precisa entrar neste lugar. Jesus, ele abriu o caminho para que voltemos a Deus, e a gente precisa passar por esse caminho, a gente precisa ter um encontro para ver quem realmente Deus é, para conhecer a beleza de Jesus, para olhar nos olhos deles e ser marcados pelo fogo do olhar dele, para que nosso coração nunca se esqueça de quem Ele é, por mais das dificuldades que a gente tem, por mais desafios que a gente tem na nossa vida, né? Os adolescentes, desafio. Acho que cada fase tem o seu desafio, mas olhando para Jesus, olhando para o Cristo que foi morto, mas que foi ressuscitado, a gente consegue caminhar, a gente consegue trilhar. Então a Páscoa, ela fala sobre isso, e a gente estava comemorando, né? 2 semanas atrás, mais ou menos. E é esse lugar que Deus quer que a gente entre. E o outro fato é o aniversário da igreja. A gente entrou num novo ciclo. E Deus quer um nível maior também. Sabe, como igreja. A gente não pode se contentar em ser igreja. Mais uma igreja nessa rua, né? Que tem tantas. Só uma igreja nesse bairro.
Não, é tempo de avançarmos como igreja, de marcarmos uma sociedade lá fora que está perdida, de marcar jovens que estão perdidos, que às vezes não sabem o que quer, e qualquer um que fala, eles, vamos lá então, é isso que eu sou. Ah não, acho que eu sou isso. Jovem, né? Não de vocês, porque vocês são lindos e santos. Mas o jovem lá fora, eles precisam também ter um encontro, e a gente precisa ser esse espelho que reflete a glória de Deus para eles. Sabe, não se contentar em ser apenas uma igreja que faz ação. Não, a gente precisa tocar a geração, não só de jovens, mas de homens, de mulheres, de crianças. A gente precisa, né, conduzir as nossas crianças para que elas para que conheçam a Jesus também. Sabe, e é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer, né, no nosso individual, que nós acessemos um lugar em Deus, e como igreja nós precisamos acessar um lugar em Deus. É um lugar superior, é um lugar maior que Ele tem para nós. Amém? Para finalizar, a gente vai orar mais um pouquinho. Para finalizar, eu queria deixar um convite. Esse convite foi feito a João na ilha de Patmos, por Jesus. João estava tendo a revelação de Jesus lá em Apocalipse. O Apocalipse fala disso, sobre a revelação de Jesus. E no capítulo 4, ele recebe um convite. E esse convite Jesus quer deixar para nós hoje. Sabe, é tempo de avançarmos, é tempo de acessar um lugar em Deus, para que conheçamos o coração de Deus, conheçamos aquilo que Ele quer. Sabe, para saber qual é a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, é a vontade de Deus. Então, eu quero só o versículo 1 para a gente orar. Esse convite Deus fala para você hoje. Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Jesus está te chamando para subir um lugar mais alto, porque Ele quer te revelar coisas grandes. Ele quer te revelar o que vai acontecer dentro da sua casa. Ele quer revelar o que vai acontecer para esse bairro. Como que a gente vai alcançar esse bairro? O que Deus tem para esse bairro? Sabe? Para a sua família, Deus está te chamando hoje para avançar, para subir a um lugar mais alto. Né? Na quarta-feira o pastor falou que, às vezes, aqui de baixo a gente não consegue enxergar. Mas lá em cima a gente consegue ver o futuro que Deus tem. Quando Deus chamou Moisés para subir ao monte, Ele falou assim: suba que eu vou te mostrar a terra prometida. E Moisés viu de longe a terra prometida. Ele não viu como que seria o trajeto. Às vezes Deus não vai mostrar como vai ser o trajeto, porque vai ser difícil, então Ele nem mostra. Mas Ele mostra, é aquilo que eu tenho para você. Então é isso que Deus tem para nós. Essa palavra tem marcado o meu coração há um tempo, de subir a um lugar mais alto, subir a um lugar onde Deus quer. E eu queria deixar uma palavra para vocês, jovens. Né, um tempo atrás eu estava pensando, né, que eu penso muito enquanto, né, converso muito com Deus, e Deus falou assim: se você fosse falar alguma coisa assim para você quando era adolescente, o que você falaria? Eu falei: esconda-se em Deus, esconda-se em Jesus, porque Ele não decepciona ninguém. Sabe, a gente tem muita coisa aí fora, a gente aprende muita coisa, mas quando a gente olha para Jesus, a gente não fica decepcionado. Sabe, se agarra em Jesus, porque Ele não vai decepcionar vocês. Sabe, essa palavra tem marcado o meu coração em Salmos 34, 5. Os que olham para Ti não passarão vergonha. Sabe, é difícil a caminhada, é difícil a nossa vida, mas aqueles que olham para Jesus, aqueles que são marcados pelo olhar de Cristo, eles não serão decepcionados. Sabe, a gente não pode ver tudo que a gente quer. Sabe, a gente não consegue viver tudo que a gente quer, outras vezes a gente, né, que gostaria. Mas aquilo que Ele tem é superior.
Ele é a joia incorruptível, Ele é o tesouro de maior valor. Então vendam tudo que vocês têm, abram mão de tudo que vocês têm e olhem para Cristo, olhem para Jesus, porque Ele não decepcionará ninguém. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês, sabe? E eu queria fazer agora 2 momentos de oração, né? Vamos orar mais um pouquinho. Eu queria nesse momento orar que nós orássemos pelo nosso, por eu, né? No caso, nosso eu, né? Para que acessamos o lugar em Deus, né? Através de sua morte Ele deixou isso. Então eu quero que você ore, pode ajoelhar, pode, né, ficar aí no seu templo, mas se coloca diante de Deus, se coloca diante de Jesus. Obrigada. Aleluia. Se coloque todo o seu eu, toda a sua fraqueza, todas as suas limitações, sabe, diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero acessar esse lugar, mas eu não consigo por causa disso, por causa daquilo. Sabe, as minhas limitações são muitas, mas se coloca diante de Deus agora. Ore por você, ore pelas suas fraquezas, coloque diante de Deus aquilo que Ele tem para você. Amém.